Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E falando de oração, a gente logo de cara pensa que todas as religiões praticamente falam de oração, as religiões cristãs mais ainda. E, inclusive, mesmo no nosso meio, é comum a gente falar, aquele que se considera ateu, é ateu até a hora do aperto. Na hora do aperto, apela para Deus. E vê a oração como justamente apelar para Deus. Na ciência cristã, a gente pega um aspecto muito mais profundo dessa comunicação com Deus. Então, realmente, a oração é uma comunicação com Deus. Até aí, todos concordam. Aonde que a ciência cristã mostra um aspecto diferente? Porque quando a gente diz ciência cristã, ciência é um estudo metódico, é um estudo contínuo. Cristã significa daquilo que Cristo Jesus ensinou. E o que Cristo Jesus nos ensinou sobre a oração, sobre essa relação com Deus, essa comunicação com Deus. Lógico, nós temos que ver na Bíblia isso, e a ciência cristã se baseia na Bíblia, começa com a Bíblia. E nos evangelhos, no Evangelho de João, nós temos uma fala de Jesus que eu gostaria de começar com ela para pensar, né? Em João, nós lemos Jesus dizendo aos discípulos: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que paz é essa de que Jesus estava falando? Que paz que ele nos deixou e que é diferente da paz do mundo. A paz que o mundo nos dá é aquela que diz, você está bem, você tem dinheiro suficiente, você está com uma boa família. É essa paz do mundo. Mas essa paz do mundo é boa, sem dúvida nenhuma, mas ela não é estável. Porque a gente perde o emprego, ou a gente tem um problema de família, ou a gente tem um problema de saúde. Então, essa paz do mundo não é aquela paz que Jesus estava falando. E ele diz que a paz que ele nos deixou não era aquela do mundo. Qual é essa paz que ele nos deixou? Nós temos uma indicação em outra fala que também foi na mesma ocasião em que Jesus disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço,
e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E essa fala tem sido interpretada, eu vou para junto do Pai, bom, porque ele ia deixar essa terra e ele ia para o Pai. Mas, na realidade, ele não estava falando de morte, ele estava falando que ele fazia aquelas obras. E nós poderíamos fazer as mesmas obras, porque o método dele era ir para junto do Pai. E ele nos havia ensinado já como ir para o Pai. Como ir para junto do Pai. E é essa paz que nós alcançamos, que nós sentimos quando vamos para o Pai. Então, o começo da oração que Jesus ensinou é ir para o Pai. E aí nós já temos um conceito diferente, quer dizer, ir para o Pai, não ir para aquele Deus que os judeus acreditavam e que muita gente ainda acredita, aquele Deus que castiga, aquele Deus que julga, aquele Deus terrível. Não, ir para o Pai, aquele Deus que é nosso Pai. Por isso que a oração do Senhor, o Pai Nosso, começa com Pai Nosso. Nós temos o costume, um costume muito humano, se temos um problema, a gente, primeira coisa, analisa o problema, pensa muito bem sobre o problema, vê por que a gente tem esse problema, tenta entender por quê. Muitas vezes a gente não entende por quê, mas fica com aquela ideia, por quê? Por que acontece isso? Tem aquela ilusão de que se descobriu por quê, então vai conseguir ver a solução. Mas muitas vezes a gente até descobre o porquê, mas continua sem ver a solução. E quando a gente acha que a solução é alguma coisa assim, por exemplo, estamos procurando emprego, a gente diz, bom, a solução é encontrar emprego. Se a gente está doente, a solução é vencer a doença. Se a gente está sem dinheiro, a solução parece ser conseguir o dinheiro. Então, depois que a gente chega à conclusão de qual é a solução, aí nós começamos a orar e pedir a Deus que aconteça aquilo que a gente acha que é a solução. Isso é muito humano, nós, a maioria das vezes fazemos isso. Mas Jesus não fazia isso. Quando os discípulos pediram para que ele os ensinasse a orar, ele falou, oreis assim, Pai nosso que estás nos céus. Ele não estava falando de nenhum problema. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Só depois que pede o pão. Então, ele não começava com o problema para orar. Ele começava com Deus. Começava com a natureza divina. Começava com o reino de Deus. Nós podemos fazer a mesma coisa. E é assim que nós vamos para o Pai. E é assim que nós podemos sentir a paz que Jesus nos deixou.
A primeira coisa da oração, o primeiro passo da oração, não é pensar no problema, é pensar no Pai. Como é esse Pai? O que é esse Pai? É nisso que a ciência cristã nos ajuda muito com o livro Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras. Este livro explica a ciência cristã. A autora desse livro, ela foi criada nos Estados Unidos por pais puritanos, calvinistas. E o conceito de Deus que ela ouviu desde criança era daquele Deus terrível, aquele Deus que a gente precisava temer, que precisávamos tomar muito cuidado para não desagradar a Deus, porque o castigo dele era terrível se a gente desobedecesse. E um Deus que escolhia os que iam ser salvos, os que iriam para a vida eterna, e outros iriam para o inferno. Esse Deus, muita gente, infelizmente, ainda acredita nele. Mas ela, Mary Baker Eddy, que escreveu esse livro depois, ela não conseguia aceitar esse conceito de Deus. Estava assustadíssima com esse conceito de Deus, com medo de Deus. E até, quando ela tinha uns 12 anos, ela até ficou doente de ouvir o pai falar essas coisas, e ficou doente, com febre alta, com esse medo. E ela conta que ela se curou quando a mãe dela, que já era uma pessoa mais moderada nas suas crenças, falou para ela: olha, mas Deus é amor. Deus é amor. Deus te ama. Deus não é ruim assim. E aí ela se curou dessa febre, desse mal que ela estava sentindo como criança assustada. E depois, sempre com o estudo dela, ela foi buscando esse Deus e viu que realmente Jesus Cristo nos revelou esse Deus. Não o Deus terrível que haviam aprendido antes, mesmo os discípulos dele haviam aprendido esse Deus terrível, mas ele revelou um Deus que era Pai. E então, ela começou a estudar a Bíblia, buscando entender melhor os ensinamentos de Jesus. E foi assim que ela chegou a uma ciência cristã. Quer dizer, uma ciência que estuda o cristianismo de uma forma mais profunda, mais metafísica. Um Deus que não é um Deus humano, um Deus feito à imagem e semelhança do homem, mas um Deus realmente infinito, um Deus perfeito, um Deus que é amor, um Deus que é espírito infinito e que não criou o filho dele, os filhos dele, para sofrer, para serem condenados. Não criou um inferno para condenar os filhos dele. Esse é o Jesus, o que Jesus ensinou, o Deus que Jesus revelou.
E é esse Deus que nos dá a paz. É pensar nesse Deus que nós temos a paz que Jesus tinha. Quando Jesus curava as pessoas, ele estava revelando que Deus não estava de acordo com a doença, que Deus não havia criado a doença, que a doença não era a vontade dele. Foi isso que Jesus revelou quando curou tantas pessoas. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele revelou um Deus que não queria que faltasse nada, que queria o bem para todos. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele revelou um Deus que era paz e não tempestade. Quando ele ressuscitou mortos, ele revelou um Deus que é vida e que dá vida e que só a vida é a vontade do Pai. Na oração, é a esse Deus que nós nos voltamos. E o começo da oração deve ser lembrar desse Deus. Ficar em comunhão mental com esse Deus. Em geral, quando nós oramos preocupados com problemas, nós estamos em comunhão com os problemas. E às vezes ficamos horas pensando num problema, mesmo tentando orar, achando que estamos orando quando pedimos a Deus, olha Deus, veja como a situação está ruim, dá um jeito, vê se faz isso, se faz aquilo. Nós estamos em comunhão com o problema. Jesus ficava em comunhão com o Pai. A Bíblia nos diz que, em diversas ocasiões, ele passou a noite orando a Deus. Vocês acham que ele passou a noite pensando na situação, em como o povo era ruim, em como tudo estava errado? Será que ele passava a noite inteira pensando nisso? Pedindo a Deus que consertasse isso? Quando ele passava a noite orando a Deus, ele passava a noite em comunhão com esse Pai perfeito. Pensando nesse Pai perfeito. Pensando no reino de Deus. Pensando no governo de Deus. Em comunhão com essas ideias. Essa era a oração de Jesus. Em comunhão com o Pai. Por isso esse é o primeiro passo, quando nós queremos orar. Não pensar no problema. Não ficar em comunhão com o problema, ficar em comunhão com o Pai. E é isso que o livro Ciência e Saúde recomenda, e há um capítulo inteiro sobre a oração em Ciência e Saúde. Uma oração que é comunhão com o bem. Deus é o bem. Comunhão com o bem, não com o mal que está acontecendo ou que parece acontecer. Quando nós desviamos o pensamento do problema, da situação humana, das coisas ruins, e nos voltamos para a comunhão com o Pai, aí sim nós estamos em sintonia com o Pai, aí sim nós podemos receber do Pai as ideias que precisamos
para solucionar os problemas. Aí nós descobrimos soluções para os problemas. Por quê? Porque entramos em sintonia com Deus, que é a mente infinitamente inteligente. A mente que sabe todas as coisas. A mente que tem solução para tudo, porque governa tudo. Por isso, a oração não é contar os problemas para Deus, mas é entrar em sintonia com Deus. Para entrar em sintonia com Deus, nós nos lembramos o que Deus é, como Ele é, perfeito, infinito, amor. Isso é prático, porque eu vou dar exemplos de pessoas que colocaram esse tipo de oração em prática. Eu vou contar alguns exemplos da minha experiência, que eu conheci pessoalmente, mas há muitos exemplos disso que vocês encontram nas revistas da Ciência Cristã. O Arauto sempre traz exemplos de como orar, como pensar, e exemplos de pessoas que puseram isso em prática e resolveram. Uma pessoa que eu conheço, ela é professora numa escola pública em outra cidade, não em São Paulo, mas ela estava ficando doente com a situação na escola, porque a balbúrdia, a indisciplina, a desarmonia que ela tinha que enfrentar todos os dias nessa escola pública, a falta de interesse dos alunos, a falta de respeito dos alunos, a agressividade dos alunos, quer dizer, todo esse quadro que infelizmente nós conhecemos, que é comum, e ela estava ficando doente com isso, e estava pensando de pedir uma licença médica. Mas como ela estuda a ciência cristã, e ela viu que precisava orar, e ela estava tentando orar com isso, mas orando naquela forma tradicional, pensando no problema e dizendo para Deus, olha, Deus resolve isso. E aí ela pediu ajuda para uma praticista da ciência cristã, que justamente, como foi dito na apresentação, né, uma praticista é uma pessoa que ajuda a pessoa a orar. E aí foi mostrado para ela que pensar no problema não era orar. Era até o contrário da oração. Reforçava o problema. Foi mostrado para ela que ela podia pensar no reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus, é Deus sendo o rei. Então, é onde Deus manda. E Jesus disse que esse reino de Deus está dentro de nós. Ele não só disse que estava próximo, que estava perto. E quando diz próximo, não significa próximo no tempo, próximo no espaço, próximo, por quê? Porque depois ele disse, está dentro de vós. E esse governo de Deus dentro de nós é algo que é para todos. E essa professora podia pensar, em vez de pensar nos alunos como pareciam ser, mas pensar nesses alunos como Jesus pensaria deles.
com o reino de Deus dentro deles. Isto é, a influência divina dentro de cada um, Deus sendo rei em cada um deles, porque cada um deles foi criado por Deus, cada um deles é filho de Deus, cada um deles é amado por Deus. E vocês percebem como essa maneira de pensar a respeito dos alunos fez com que ela chegasse na classe não armada de defesa, mas armada de amor. E não só ela se sentiu melhor, mas essa atmosfera mental que ela exalou, aos poucos foi afetando todos na classe. Por quê? Porque se refletia na maneira dela falar com os alunos, se refletia na maneira dela repreender os alunos, se refletia na maneira dela dar a aula. E os alunos percebiam isso. Por quê? Porque aquele reino de Deus dentro de cada um veio à tona. E a situação na classe melhorou da água para o vinho. Não foi assim de um dia para o outro. Levou realmente oração constante de parte dela, mas foi sempre melhorando. Até que ela não precisou pedir licença médica. E sentiu prazer na profissão dela, no trabalho dela. A senhora Ed diz isso em Ciência e Saúde, e é algo que a gente precisa lembrar, porque ela diz, os mortais têm noção muito imperfeita do homem espiritual. O homem espiritual, o homem que Deus criou. Temos que pensar em nós mesmos como o homem espiritual que Deus criou e o homem espiritual que é o outro também. E, esse é o importante, do alcance infinito do pensamento desse homem. Quando ela pensou espiritualmente, quando ela viu a si mesma e aos outros como seres espirituais, esse pensamento tem um alcance infinito. Então, quando nós pensamos que adianta a minha oração para o bem do país, ou para o bem da cidade, ou minha oração para essa situação de passeatas e manifestações e agressões, como é que eu posso contribuir para o bem? Contribuir para que o bem prevaleça, inclusive na política, no governo. Se nós lembramos do alcance infinito do pensamento desse homem espiritual. Vejam o alcance infinito do pensamento de Jesus. Depois de mais de 2000 anos, o pensamento dele continua tendo alcance, e um alcance mundial, mas não era só o pensamento dele, era o pensamento do homem espiritual, e todos nós somos esse homem espiritual. Quando Jesus falou do reino de Deus dentro de nós, a senhora Ed viu um aspecto que se perdeu no cristianismo. Porque no cristianismo ficou o conceito que Cristo
era Jesus. Acabou ali, limitado ali a Jesus. Mas se a gente vê o Cristo como esse reino de Deus dentro de nós, que Jesus disse que estava dentro de nós, nós vemos que esse Cristo não está limitado àquela época, àquele tempo, àquela pessoa de Jesus. Mas é algo que todos nós podemos sentir, provar, viver. E é isso que a senhora Ed diz em Ciência e Saúde. Ela diz que o Cristo era o Espírito ao qual Jesus se referia quando disse: eu e o Pai somos um. Esse Cristo, esse Espírito que havia nele, e que, o que é? Ela diz também em outro trecho, esse Cristo é uma influência divina sempre presente na consciência humana. Uma influência divina sempre presente na consciência humana. Quer dizer, o reino de Deus dentro de nós. E é esse Cristo que faz com que nossas orações tenham um alcance infinito. Quando nós começamos com o Pai, estamos em sintonia com o Pai. Quando lembramos dessa influência divina em nós e em cada um dos outros. Jesus, quando falou do reino de Deus em nós, quando ele disse Pai Nosso, ele abrangia a todos. Ele não fazia distinção. Os que têm essa religião, os que têm a outra religião, os que são dessa cultura, desse povo, do outro povo. Ele falou nosso, de todos. Essa maneira de orar também tem aplicação em problemas físicos, porque o alcance infinito do pensamento é infinito, inclusive, para a saúde. Uma pessoa que eu conheço muito bem começou a ter lapsos mentais. Quer dizer, passava às vezes alguns minutos, 5, 10, 15 minutos, e que parecia que ela ficava ausente, como se não existisse. E depois, quando ela voltava, não lembrava de nada, apenas percebia que havia saído de si, mas que não... Como era bem pouco tempo, ela não se preocupou muito, foi levando. Até que um dia esse lapso durou bastante tempo. E ela percebeu que a última coisa que ela lembrava é que ela estava na Avenida Paulista. E que o carro tinha ficado num determinado estacionamento. Mas quando ela voltou a si, ela estava na casa dela e não sabia o que tinha acontecido. E aí ela viu que tinha passado um tempo considerável. Até foi olhar se o carro estava na garagem. Foi olhar na carteira dela, na bolsa dela, para ver se faltava alguma coisa, porque não tinha ideia do que havia acontecido nesse tempo. Como ela havia pego o carro, como ela havia dirigido, como ela havia chegado em casa. Não lembrava absolutamente de nada.
E aí ela ficou preocupada. Aí ela viu que precisava orar para que não acontecesse mais isso. Porque viu que era uma coisa perigosa, era uma coisa que poderia ter consequências muito ruins. Ela até ficou esperando um tempo para ver se vinha alguma multa, mas não veio nenhuma multa. Então, ela não tinha feito nada de errado. Mas, de qualquer maneira, precisava orar. E, de novo, ficar analisando o problema, o que será que é, que falha que é, será algum problema no cérebro, será que é problema de idade, será que é isso, será aquilo, não ia levar a nada. Só ia aumentar o medo, só ia assustar. E pedir para Deus para consertar isso, como se ele tivesse feito alguma coisa errada, como se ele tivesse criado a ela de uma forma falha, com alguma falha de fabricação? Não, isso não seria orar, né? Muitas vezes a gente acha que Deus teve algumas falhas de fabricação na gente, mas isso impede a oração, né? Ela começou a pensar no Cristo que era a natureza dela. Ela começou a pensar em quem ela era de verdade, como Deus a havia criado. De novo, começando com Deus, como é que Deus me criou? Deus não me criou com falhas. Deus não me criou com defeitos. Deus não me criou com capacidades limitadas que chega numa certa hora, pronto, bumba, vence, tem prazo de vencimento. Não, Deus é eterno, para Ele não tem prazo de vencimento dos filhos dele. Os filhos deles não têm prazo de validade. E aí ela se lembrou que na oração do Senhor, depois de Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus. O que é o nome de Deus? Como ele é santificado? O nome reflete o que algo é. Então, essas flores, como é que elas se chamam? Lírios. Eu acho que se chamam lírios. Então, o nome lírio diz qual é a natureza dessas flores. O nome lírio diz que tem um determinado aroma de lírio. O nome lírio diz que tem esse formato, que tem esse tipo de folha. O nome indica a natureza. E o nome de Deus, que não é meramente uma palavra, mas a natureza de Deus. E algo que também está na Bíblia, está numa epístola de Paulo, uma carta de Paulo aos Efésios, em que diz: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Nós tomamos o nome, recebemos o nome de Deus. Isto é, recebemos a natureza de Deus. Paulo diz de Deus, de quem toma o nome toda a família
dos homens. Então, o nome de Deus, a natureza de Deus, sendo santificada em nós, significa que nós refletimos essa natureza divina, temos esse nome, temos essa natureza do bem, do amor, da perfeição, da inteligência infinita, da memória. E foi assim que a pessoa foi vendo que o nome de Deus incluía memória, consciência infinita, capacidade mental infinita. E que esse nome era santificado, isto é, não podia ser diminuído, deturpado, era santificado. Reconheceu isso, ela se conscientizou desse nome dela, que não é meramente uma palavra, mas uma natureza. Assim como o lírio não é meramente uma palavra, mas indica toda a natureza, identifica a natureza dessa flor. O nome de Deus nos identifica, diz quem nós somos. Na verdade, na criação divina, porque Deus não poderia criar algo que fosse o oposto dele, que fosse diferente dele, que tivesse algum elemento estranho a ele. Esse nome é o nosso nome. E essa oração foi o fim do problema. Já faz 9 anos que isso aconteceu e nunca mais ela teve esse tipo de problema. Nem 5 minutos, nem 2 minutos. Simplesmente parou aí. Esse nome. E nós, quando a gente ouve falar de oração por aí, sempre vem à tona a palavra fé. Não, para orar precisa ter fé. E o que se entende por fé, em geral, é uma crença cega. Uma crença que não pergunta nada, não quer entender nada, apenas acredita. Mas, em realidade, a palavra fé, no original dos evangelhos, no original do Novo Testamento, ela é uma palavra que tem conexão com fidelidade. Fidelidade. Ter fé não é crer cegamente, ter fé é ser fiel. É ter fidelidade. Vocês podem ver que fidelidade é a mesma raiz da palavra fé. Fides, do latim, certo? Fidelidade. E fidelidade é o quê? Fidelidade ao nosso nome, ao nome de Deus, ao nome que nós temos. Então nós oramos constantemente, a Bíblia diz orai sem cessar, orai constantemente, nós oramos constantemente quando somos fiéis a esse nome, a essa natureza divina. Portanto, aí a oração não é meramente repetir palavras, é viver
de acordo com o nosso nome. É uma oração viva. Foi essa oração de lembrar do nosso nome que curou essa pessoa desses lapsos mentais, certo? E pode ajudar a todos nós a vencer o que quer que seja que precisa ser vencido. Tem um outro aspecto da oração, além desses que eu falei, começar com Deus, ficar em sintonia com Deus, né? Lembrar do que Deus é, lembrar de quem nós somos. Outro aspecto da oração está num folheto que a senhora Ed escreveu. Aqui nesse livrinho reúne 2 folhetos que ela escreveu para ajudar também a esclarecer a ciência cristã para o público. E este se chama Não e Sim. E ela diz nesse folheto: a verdadeira oração não é pedir amor a Deus, é aprender a amar e a incluir toda a humanidade em uma só afeição. Toda a humanidade em uma só afeição, sem discriminação nenhuma, hein? Orar significa utilizar o amor com que Ele nos ama. Vejam que maneira sublime de orar. Utilizar o amor com que Ele nos ama. E foi essa oração que ajudou uma outra pessoa que estava procurando emprego. Ela estava orando, lógico, e procurando algo que pudesse atender às necessidades financeiras dele e da família. E lógico, procurando emprego, ele pensava, bom, eu sei fazer isso, essa é a minha profissão, e então eu vou procurar algo dentro dessa capacidade que eu tenho, dentro desse ramo, e procurava. Até que ele se deu conta que o verdadeiro trabalho nosso é amar. É utilizar o amor com que Deus nos ama. Ele percebeu que amar era o trabalho que ele podia fazer e que não dependia de um emprego específico. Então ele mudou a maneira de pensar, pensando nesse amor que é Deus, em como utilizar esse amor com que Ele ama cada um de nós. Ele percebeu que o trabalho que ele precisava era o trabalho onde ele pudesse manifestar esse amor, o máximo do amor, onde ele poderia, no máximo, desenvolver esse amor. Deixou de pensar em termos técnicos, é isso que eu sei fazer, é esse tipo de trabalho, essa é a minha formação, esse é o meu diploma. Não, pensar em termos de Deus. Onde eu posso manifestar o máximo de Deus, o máximo do amor. E apareceu uma oportunidade
onde ele viu que realmente poderia manifestar esse amor. Só que não pagava aquilo que ele precisava. O salário estava aquém. Então ele pensou, bom, não pode ser esse o resultado da minha oração, onde eu vou ganhar menos. Mas ele resolveu ser fiel a essa natureza divina que é amar. Bom, se cheguei até esse ponto, Deus não iria me dar menos. Deus é sempre o máximo do bem. Confiar que Deus dá o máximo, nunca tira, nunca pede que a gente se conforme com o mal, se conforme com algo que não é bom. Então ele viu que aquele era o trabalho onde ele poderia amar, e ele não precisava se conformar em ganhar menos. Não sabia como, mas confiou na oração e continuou nesse pensamento, nessa oração. Oração é pensamento, é estar em sintonia com Deus. Então ele continuou em sintonia com aquilo em que ele estava em sintonia até aí. Resolveu continuar nessa sintonia. E aí teve ideias de como aquele trabalho poderia render mais. E em como aquela empresa poderia ganhar mais com o trabalho dele e, como consequência, pagar mais a ele. Ele teve ideias e expôs essas ideias para aquela empresa, e a empresa aceitou. E realmente foi o que atendeu a toda a necessidade. A oração, quando é com base naquilo que Jesus ensinou, é sempre completa. Nunca nos deixa pela metade. Nunca diz, bom, é isso, tem que se conformar com isso. Melhor do que isso, impossível. Melhor do que isso, não dá. Não, Deus é o máximo do bem. E se nós começamos com Deus, se nós ficamos em sintonia com Deus, é sempre o máximo do bem que nós podemos alcançar. Não há limites para Deus. Então nós vimos a oração do amor, e agora o último aspecto importante é nós darmos o nosso consentimento. O que significa isso? Aceitar que o bem é possível. Muitas vezes, orando, nós dizemos, bom, para Deus tudo é possível, mas esse caso é difícil. Essa situação realmente está difícil. Acho que essa situação não tem jeito. Quer dizer, mentalmente nós não aceitamos que o bem seja possível. Colocamos ali, no fundo do nosso pensamento, um não. Às vezes nem nos damos conta disso, mas precisamos estar alertas. Porque nós fazemos isso muito, eu já vi muito as pessoas fazerem isso. Inclusive, justamente, se conformar. Bom, olha, é isso que eu consegui, agora mais do que isso. Não. Consentir que o bem é infinito, consentir que Deus é infinito.
que Deus não tem limites, que o bem é sempre total. O bem é Deus. Assim como não existe meio Deus, não existe meio bem. O bem é sempre total. Nós podemos aceitar esse nome de Deus, essa natureza de Deus que é inteira, que não se fracciona. Dizer, bom, eu te dei 20% de bem, fica contente com isso, porque senão vai ser pior. Não. Isso não existe para Deus. Deus é sempre total. O bem é sempre total. É sempre inteiro. E é aí que nós temos que lembrar essa influência divina no nosso pensamento. Esse Cristo conhece a Deus e ora com base nisso. Recapitulando, começar com Deus, ficar em comunhão com Deus, não com o problema, em sintonia com Deus, não em sintonia com o problema. Amar, lembrar do nome da natureza de Deus e da nossa natureza, do Cristo, essa influência divina. Dar o nosso consentimento, aceitar, ser fiel a essa natureza divina. E daí nós podemos ver realizado aquilo que é a conclusão desse trecho em que a senhora Ede fala da oração. A oração mostra-nos mais claramente do que víamos antes aquilo que já possuímos e o que já somos. E, sobretudo, mostra-nos o que Deus é. Essa é a oração na ciência cristã. Essa é a oração completa. Descobrimos o que já somos, o que já temos, o que Deus é. Muito obrigada.